Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos à leitura orante dos Salmos. Tivemos um intervalo no feriado da semana passada, mas daqui retomamos a nossa leitura orante. Você que está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que irá participar dessa leitura no momento posterior, com o vídeo já aqui posto no YouTube. Seja bem-vindo. Eu só peço o seguinte: participe. Não seja um mero espectador. Tome consigo a sua Bíblia, leia junto o texto. Tenha essa pausa do silêncio como importante para que você pessoalmente possa perceber Deus falando por meio de sua palavra, né? A intenção da leitura orante é criar em nós uma teologia que nos faça orar, né? Isso é muito importante. Daniel, lá no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, temos Daniel constatando o fim do ciclo do cativeiro babilônio no livro do profeta Jeremias. Ele estava lendo o livro do profeta Jeremias e ele constatou que o cativeiro babilônio duraria cerca de 70 anos. 70 anos exatos. E a partir de então, tendo isto em vista, ele se moveu em oração. Ele tinha uma prática de oração cotidiana, diária, que estava relacionada a os momentos que eram de sacrifícios no templo antigo. Então ele tinha em sua vida uma parte do culto preservada, mesmo estando distante do lugar que Deus havia, por sua providência, concedido para realizar essa aliança por meio do culto que era prestado a ele. Então a gente tem, assim, uma rica oportunidade, por meio dos Salmos, a criarmos uma teologia bíblica da oração que nos motiva a orar juntamente com o salmista. Eu diria, como já foi dito por outros estudiosos da Bíblia, que essa foi também a escola de oração de Jesus, né? Jesus ele foi criado dentro de um ambiente judaico e nas sinagogas eram lidos os escritos e os profetas, eram lidos os livros sapienciais, eram lidos os salmos e também na liturgia do povo de Israel isso acontecia também, de uso dos salmos para a celebração. O salmo que a gente tem hoje é um salmo super extenso para aqueles, em comparação àqueles salmos que a gente já fez aqui a leitura orante. Ele tem ao todo 35 versos. Então eu vou pedir de vocês que estão aí do outro lado um pouco de paciência. Eu vou fazer essa leitura de maneira bem pausada ao Salmo de número 104. Eu vou fazer essa leitura de maneira bem pausada e eu não vou fazer uma interpretação como de costume do Salmo, texto a texto, estrutura do texto, porque senão a gente vai demorar muito tempo nessa leitura orante e essa não é a intenção. A intenção é a gente entender esse tema que está sendo abordado aqui e esse tema seja um tema sugestivo para nos fazer também buscar a Deus em oração. Tá joia? Tudo bem para vocês? Então tome sua Bíblia, seu aplicativo da Bíblia no celular, quer que seja, e a gente vai discorrer nesta leitura. Salmo de número 104. Eu vou fazer a leitura e eu peço essa gentileza de você acompanhar comigo em sua Bíblia. Diz assim o texto: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento.
Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não o ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos cipestres ou ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgios dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abrem a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia.
Amados irmãos, que poema lindo é esse que a gente tem aqui neste Salmo de número 104. É um poema de louvor ao Deus de toda a criação. É um poema que nos faz perceber toda a sabedoria de Deus, toda a variedade da sabedoria de Deus, como Ele cria e como Ele mantém todas as coisas. Quando a gente lê um poema como este aqui, que é um poema de louvor individual feito ao Senhor, o Senhor Criador, nós nos deparamos com uma realidade que, por ora, a nossa sociedade insiste em não querer enxergar, que é a realidade de que as coisas existem porque alguém com sabedoria e inteligência as fez existir. Elas não existem por si mesmas, mas elas foram criadas. Se você conversar com qualquer filósofo e você conversar com ele sobre a realidade das coisas e for a fundo com ele nessa discussão filosófica, ele vai chegar um momento em que ele vai aceitar o fato de que nada provém do nada. É preciso que algo tome uma iniciativa, nesse caso, de tudo que existe, criativa, uma iniciativa poética, porque a palavra poiese significa criar, uma iniciativa de criação de um ser que é muito maior daquilo que ele fez, porque a obra não pode ser maior do que o seu autor. Chegaremos à conclusão de que há um Deus criador, há um Deus que fez todas as coisas, há um Deus que fez tudo isso para a sua glória e para o seu louvor. Será que você, em algum momento de sua vida, você não já se deparou com uma paisagem marcante e você foi arrebatado por aquela paisagem natural, aquela paisagem paradisíaca, e os seus olhos foram capturados por aquela paisagem, e você percebeu ali algo, um sentimento que lhe trouxe ali ao seu coração uma tranquilidade e paz que não existiam até aquele momento em que você foi ali absorvido por aquela imagem que estava à sua frente. Esse tipo de reação que nós temos é uma reação ao perceber a beleza das coisas. A beleza, ela não é simplesmente uma aparência. A beleza, ela é algo que transcende a aparência. Ela se mostra muitas vezes de soslaio, né? Assim, meio que de lado para nós, mas ela demonstra que existe alguém maior do que ela. Um cristão, ele não olha para a natureza como se ela fosse um Deus em si mesma. Um cristão, ele olha para a natureza e ele percebe que ela reflete a beleza de alguém maior. Ela reflete algo para além da imagem. Ela nos convida a pensar, a refletir, a sentir um êxtase por algo que não está apenas na imagem, mas que se traduz para nós, para os nossos sentidos, por meio dessa imagem, através da criação. Assim sendo, irmãos, quando observamos a beleza das coisas que foram feitas por Deus na criação, fazemos isto porque dentro de nós, dentro dos nossos corações, Deus plantou uma semente, que é a semente da eternidade, que nos faz tensionar
que nos faz buscar algo para além daquilo que é superficial, banal, faz-nos ver e perceber algo maior. É por isso que Paulo, apóstolo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, ele fez questão de dizer que os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder, estão claramente expostos na criação. Não há como negar essa realidade se formos honestos. Dessa forma, observem que este louvor que envolve o salmista faz com que ele convoque a sua própria alma a bendizer o nome do Senhor. Tanto no início desse texto, você vai observar isto. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E ele diz ao final: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Essa é a moldura desse salmo tão lindo. É um salmo que nele temos o louvor ao Senhor, como sendo o Deus revestido ou vestido de esplendor e majestade, do verso 1 ao verso 4. Ele fala da terra criada, ele fala da separação das águas, do verso 5 ao verso 9. Ele fala da provisão de água que é necessária à vida humana, do verso 10 ao verso 18. Ele fala também da criação da lua e do sol com funções para a vida. Está aí, né? Dessa criação da lua e do sol, do verso 19 ao verso 23. Ele fala as duas principais divisões da nossa terra, que são os continentes e o mar, né? A terra seca ou a terra firme e o mar. Ele fala aí do verso 24 ao 26 sobre isto. Ele fala do cuidado providencial do Senhor com toda a criação, do verso 27 ao verso 30. Ele fala da alegria do Senhor em sua criação. Do salmista no Senhor, melhor dizendo. Ele faz aí um voto de louvor, do verso 31 ao verso 35. É muito lindo esse salmo. São 7 partes, né? Falando a respeito da criação. A gente percebe aqui há um paralelo entre isso aqui e o texto do Gênesis, da criação do capítulo 1. Embora o salmista não se preocupe com a ordem cronológica da criação aqui, ele está preocupado em revelar o Criador na criação. Ele está preocupado aqui em trazer louvor ao Criador, não à criação em si mesma. Existe uma falsa ideia da divindade que é muito comum aos povos que são animistas. Eles acreditam que a natureza é Deus. É exatamente isso. Se chama panteísmo, acreditar que tudo é Deus. Acreditar que uma pedra é Deus, que uma árvore é Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente subverte a glória de Deus e atribui à criação uma glória que só pertence a Ele. É esse erro que é muitas vezes praticado por muitas pessoas sem se darem conta de que elas estão usurpando a glória de Deus e atribuindo a uma criação dele. Há sim beleza na criação. As coisas que foram criadas com a sua devida importância. Não negamos isso. Não negamos a função ecológica da criação. Não negamos nada disso. Mas não damos à criação em si a glória que só pertence ao Criador. Porque nenhuma das coisas que ele fez
para que elas se gloriem em si mesmas. Ele fez e ele criou para a sua própria glória e louvor. Então, como cristãos, a gente precisa ver a criação, sentir o gozo e a alegria que ela nos proporciona como sendo uma graça de Deus para a nossa vida. Nós não somos aversos à criação, à beleza da natureza. Não somos niilistas, né? Não entendemos que as coisas foram criadas ao acaso e nada faz sentido. É a ideia de comamos, porque amanhã morreremos, né? Não somos assim. Nós vemos propósito nas coisas que Deus fez. Na escola bíblica dominical, que iniciará o próximo trimestre, que deste próximo domingo a 8, a gente vai começar a ver sobre o propósito de Deus. E vamos entender das ordens de Deus expressas para o ser humano viver bem os seus relacionamentos com o próprio Deus, uns com os outros e com a natureza. A gente vai entender um pouco disto com a graça de Deus na escola bíblica dominical da nossa Igreja Presbiteriana Nova Esperança. Então temos aqui, observem bem, um louvor. Mas esse louvor não é a criação em si. Esse louvor não é aquilo que há de beleza na criação em si. É o louvor que está voltado ao Deus que criou todas estas coisas, ao Deus que se espelha nessas coisas. Como Calvino diz que Deus, ele veio até nós e ele se expressou nesse tecido do mundo. É isso que ele fala ao comentar este salmo. Há na tradição cristã um olhar que não apenas é um olhar teológico no sentido da instrução formal da teologia, mas é o olhar contemplativo. É o olhar que expande o conhecimento teológico para além dessas fronteiras. É o olhar que enxerga no cotidiano a beleza de Deus. A gente precisa, irmãos, treinar esse olhar. E esse treino, ele acontece justamente quando vivenciamos e praticamos as disciplinas cristãs em nossa vida. A disciplina da oração, ela é importante para a gente treinar esse olhar, enxergar o belo, enxergar a providência de Deus. Ou como disse o nosso irmão Silvestre Kuhlmann, que esteve abrilhantando junto com a orquestra de cordas, né, os cânticos em louvor a Deus no culto, no domingo passado. Precisamos ver os milagres da graça de Deus no cotidiano da nossa vida. Olhar para a criação e ver os milagres da graça de Deus. Precisamos sair desse lugar apenas do conhecimento teórico das coisas. Precisamos viver a experiência também das relações que estão repletas da presença de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que possamos olhar para os céus, como diz o salmista no Salmo 19, né? Contemplar as maravilhas de Deus, a obra das suas mãos. Que possamos observar as belezas de Deus que estão expressas na criação. É isso que o salmista faz aqui. Ele diz: tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. O que ele está fazendo aqui, meus irmãos? É um movimento em que Deus é o agente de tudo aquilo que ele vê. Deus não está aqui passivamente no Salmo. Deus está ativamente
criando todas as coisas. Ele diz aqui: fazes dos teus anjos ventos e teus ministros labaredas de fogo. Ele está dizendo que Deus é criador não somente da realidade ordinária e comum da vida, das coisas materiais, atômicas, carbônicas, orgânicas e inorgânicas. Deus é criador de todas as coisas, tanto espirituais quanto materiais, tanto extraordinárias como ordinárias, tanto sobrenaturais como naturais. Deus é criador de tudo isso. Ele trata aqui de como ele criou a terra, né? Lançaste os fundamentos da terra. Isso é uma linguagem poética, meus irmãos. A gente não lê isso aqui como se fosse um cientista fazendo um experimento no laboratório, tentando observar Deus criando as coisas e tentando traduzir essa linguagem aqui numa linguagem científica, moderna. Não. Essa linguagem é muito mais profunda. Ele está dizendo assim que Deus é quem sustenta a terra. Deus pavimentou a terra. Deus trouxe à terra aquilo que ele gostaria de que existisse na terra. É interessante, irmãos, porque a ciência ela vai buscar sempre. Esse é o papel da ciência, né? Ela não está errada em fazer isso. Ela deve sim perscrutar, tentar descobrir, descortinar alguma coisa que não esteja assim compreensível, ajudar na tecnologia. A ciência ela tem todo esse serviço à humanidade. A gente sabe que foi criado um super telescópio, né, depois do Hubble, chamado James Webb. E esse telescópio, ele é formado por vários espelhos muito precisos para poder conseguir, por meio da luz ultravioleta, ir a lugares mais distantes possíveis no universo. E há uma relação do espaço e do tempo, né, que o Einstein ele trouxe na sua teoria da relatividade. Então, quanto mais para longe você olha, em função dessa teoria, você está olhando também para o passado, porque a luz está viajando até ali. E essa teoria de que o universo é inflacionário, então ele está se expandindo, né? Quanto mais longe você lançasse o telescópio, você veria galáxias ainda em formação. E o que aconteceu? Quando eles lançaram esses telescópios para um determinado ponto ali mais longe possível, eles encontraram galáxias muito semelhantes às galáxias que estão próximas da Via Láctea, que é a galáxia onde a gente mora, né? Então, assim, as teorias, meus irmãos, científicas, elas mudam, elas se adaptam à realidade das coisas. Elas vão se reorganizando, elas são mutáveis. Porém, Deus é imutável. E Deus criou todas as coisas, nós sabemos disso. Ele diz: tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do trovão bateram em retirada. Isso é uma linguagem poética, a gente precisa entender isso. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra, para que o dilúvio novamente não cubra a terra conhecida novamente. Então temos aqui um Deus que ele cria e que ele mantém. Ele cria, mas ele cuida. Deus não é apenas o Deus criador. Deus é o Deus mantenedor de todas as coisas. A gente tem outros momentos aqui no Salmo, que a gente vai ver aqui, que até a nossa respiração, a respiração daquilo que ele fez, é mantida por ele. Observem no versículo 29, ele diz assim no verso 29, se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e volta ao pó.
Então é Deus quem mantém todas as coisas funcionando. Meu irmão, minha irmã, tranquilize o seu coração, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, o guarda de Israel, ele não descansa nem dormita. Ele tem cuidado de nós, cada célula do nosso corpo, cada parte da nossa genética. Tudo está debaixo do controle, debaixo do domínio desse Deus que cremos ser o Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Deus é quem faz tudo isso. Deus, ele nos farta de bens, né? Ele diz aqui: tu fizeste rebentar fontes no vale cujas águas entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, no verso 11. Os jumentos selvagens matam a sua sede. As árvores servem para as aves, né? Ali elas comem o fruto. Ele faz crescer relva para os animais do campo. Ele faz crescer plantas que servem ao ser humano, em que a gente, por meio delas, produzimos pão, vinho, azeite. Eita, Deus bom esse, hein? É muito bom esse Deus para nós. Ele diz aí no verso 16: avigoram-se as árvores do Senhor, crescem no Líbano. Ele está falando dos cedros do Líbano que ele plantou. As aves fazem os seus ninhos, assim como a cegonha, que é uma ave maior, ela usa, ao invés dos cedros, o cipreste para poder fazer os seus. Até as cabras montezinhas, elas usam a criação para viver, se proteger. Deus, ele fez os astros. E para nós que vivemos na Terra, os astros mais importantes e que se relacionam com o nosso planeta de maneira mais direta, o Sol e a Lua, tem uma influência na nossa vida, é uma influência muito importante para a manutenção de tudo isso. E foi Deus quem os criou, foi Deus quem fez. É Deus que faz com que eles obedeçam certas regras e as estações aconteçam de maneira ao seu dispor, à sua vontade. É assim que Deus faz todas essas coisas. Observe que aqui no verso 24, o salmista parece que é tomado de um êxtase e ele irrompe em doxologia, ou seja, em louvor a Deus, dizendo: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Nossa, que Deus tão maravilhoso é esse! É um Deus que se expressa na variedade, na pluralidade das coisas que Ele mesmo fez. E Ele faz isso para o nosso bem, para o bem da criação. E embora, observem que o salmista está escrevendo depois da queda, né? Porque antes da queda não existiam as tragédias, os dramas, as intempéries, as catástrofes, os cataclismas que vieram após a queda, porque a criação estava sujeita ao domínio do ser humano, e o ser humano, sendo esse representante federativo de toda a criação, ao pecar, fez com que toda a criação sofresse por meio do pecado. A terra passou a ter espinhos e abrolhos, mas ainda há, mesmo assim, graça comum, graça na criação. Podemos ver nessa teologia da natureza, né? Os atributos de Deus, nessa teologia geral, nessa revelação natural. Que Deus tão maravilhoso é este que nós temos, meus irmãos. Ele nos dá com sua boa mão aquilo que nós precisamos. Ele que mantém todas as coisas, mesmo sabendo, né, que há ainda nesse mundo, nessa terra, pecadores. Nós somos os pecadores, tá? Mas sabemos que um dia esses pecadores não subsistirão mais, porque aqueles que, por sua fé em Cristo Jesus, foram redimidos, pelos méritos de Cristo Jesus, serão também
ressuscitados, com corpos semelhantes ao de Cristo, para um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais pecado e onde habitará a justiça perpetuamente. Temos aqui, sim, uma teologia da redenção, também posta nesse salmo. Que a nossa meditação, como a do salmista, seja sempre agradável ao Senhor, não é? A glória do Senhor seja sempre, para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Você para glorificar a Deus pela essa manhã bonita que você acordou e viu o sol nascer. Você para glorificar a Deus por aquele barulhinho de chuva que lhe ajuda a dormir. Você para glorificar a Deus quando você toma à mesa o pão no seu café da manhã. Você para glorificar a Deus, porque entende que todas essas coisas só existem porque Ele tem sido bom para conosco. Há aqui, meus irmãos, uma representação do Gênesis lá no capítulo 1, da ação do Espírito Santo na renovação da face da terra. E eu deixei esse texto propositalmente para o final dessa leitura orante, que é o texto do verso 30. Diz o seguinte nesse verso: envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Temos uma conexão clara com o Espírito Santo de Deus na obra da criação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face dos abismos, como se queira traduzir ali o texto. O Espírito de Deus traz beleza, ordem, traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. O Espírito de Deus traz renovação. O verde é a cor da renovação. É o matinho que estava seco e depois ele torna a ficar novamente verdinho, com a chuva que cai. O Espírito Santo, ele é representado pela água, pelo fogo, que são elementos também de renovação da face da terra. Irmãos, temos uma consciência muito profunda a respeito da Trindade, do Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde o Gênesis, vemos expressões plurais de Deus na criação do ser humano. Disse o Senhor: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Temos na criação a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos na criação uma teologia trinitária. Nós, como cristãos, precisamos reafirmar isto em tempos em que tem sido feito um remake de heresias antigas. Precisamos buscar renovação no Espírito Santo de Deus. E não essa renovação que é muito mais pirotecnia, espetáculo. É uma renovação profunda do nosso ser. Precisamos ser transformados dia a dia para que a nossa vida seja profundamente afetada pela ação sobrenatural do Espírito de Deus, fazendo que ela reflita a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem uma oração antiga da igreja que diz o seguinte: vem, Espírito Santo, enche os corações dos teus fiéis, acende em nós o fogo do teu amor. Vem, Espírito Criador, e renovarás a face da terra. Eu quero, irmãos, depois dessa singela oração, não fazer mais nenhuma outra oração, porque eu sei que é tudo o que nós necessitamos para que o nosso coração seja semelhante ao coração do salmista que escreveu o Salmo 104, para que possamos dizer a plenos pulmões: bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Aleluia! Que Deus abençoe vocês e até a próxima leitura orante dos Salmos.